Fundo imobiliário, ao invés de você comprar lá o apartamento ou uma casa ou um imóvel comercial, você compra uma parte de um fundo, esse fundo compra o prédio inteiro e aí esse prédio inteiro recebe os aluguéis e distribui de acordo com a sua proporção. Risco. Bom, o risco, né, volatilidade foi de 32%, como eu falei, então o risco é menor do que o de ações, mas maior do que o de renda fixa. O retorno, olha, o retorno desde 2012 foi maior do que Bovespa, foi de 6,9% ao ano. Então, investindo R$10 por mês você teria R$ 1.700, investindo R$100 por mês você teria 17 mil, investindo R$1.000 por mês você teria 170 mil reais. E dos últimos 10 anos você teve só 3 que fecharam negativo. Quando a gente fala de imposto, é muito competitivo, porque você tem o rendimento isento de imposto de renda e geralmente quando você compra um imóvel, né, você quer esse rendimento. Se você vender a sua cota de fundo imobiliário, você vai pagar um pouquinho mais que a ação, você vai pagar 20% ao invés de 15%. Porém, são geralmente ativos que a gente dificilmente vende e se eu fosse comparar com o imóvel na ponta, né, geralmente eu poderia pagar 27,5%, né, em alguma operação imobiliária, então você tem uma boa operação sob a ótica de imposto. E a gente tem o tesouro direto, né, ou o que a gente poderia chamar de caixa, de cash, né, a parcela de renda fixa. O que é? Bom, basicamente, né, você utiliza um programa do Tesouro Nacional em parceria com a B3 para você poder financiar o país de alguma forma. Quando você empresta dinheiro para o país, ele escolhe alguma forma de te remunerar. Então ele pode te remunerar através de um Tesouro Selic, através de um Tesouro Prefixado, através de um Tesouro IPCA. O risco aqui, ele é alto ou é baixo? Bom, o risco aqui é extremamente controlado, né? O seu maior risco é o Brasil quebrar, não é? E isso daqui é improvável, é muito mais improvável do que um fundo imobiliário quebrar ou uma ação quebrar. Então, está muito seguro. Risco extremamente controlado. Quando a gente fala de retorno, olha, o Brasil é uma situação diferente do mundo, tá? A nossa taxa de juros ela sempre foi muito alta, então o retorno de renda fixa sempre foi muito alto, tá bom? Então eu poderia ficar em dúvida aqui entre o retorno, porque olha, hoje com uma taxa Selic variando entre 14% e 15% ao ano, sem eu fazer nada, entre aspas, daqui é um retorno muito bom. Quando eu invisto num título pré-fixado, eu posso garantir 13,70% por muitos anos. Isso aqui é uma taxa muito bacana, né? Quando você olha para um Tesouro IPCA, eu posso garantir inflação mais 6,3%. É uma taxa muito alta também. Então, geralmente, os retornos de renda fixa no Brasil são mais altos do que ao redor do mundo. Porém, quando a taxa de juros é muito alta também, os outros investimentos, como investimento em ações, eles tendem a render mais. Por quê? Porque para eu investir em ação, eu vou ter que cobrar um prêmio muito alto aqui. Então, eu vou ter que pagar mais barato nas ações para justificar eu não colocar meu dinheiro em renda fixa e colocar em ações. Então, obviamente, não tem como, né, o retorno para frente ser maior em renda fixa, porque os investidores vão cobrar um preço melhor em ações para eu investir em ações, logo o retorno de ações tende a ser maior. Obviamente existe o prêmio de risco, mas essa é a lógica, tá? Então o retorno, ele é bom, mas geralmente não tanto quanto o de ações daqui para frente. O risco ele é muito mais baixo, porém, alguns desses títulos do Tesouro, eles oscilam se você resgatar antes da hora. A gente chama isso de marcação a mercado. Então, se você olhar todo dia, ele vai estar um preço maior, um preço menor, ele oscila, no vencimento vai estar o preço combinado. Porém, se a gente fosse comparar, né, a volatilidade desses títulos com outras ações nos últimos 36 meses, últimos 3 anos, será que eles seriam mais ou menos voláteis que as ações? Bom, um Tesouro IPCA 2045 teve quase a mesma volatilidade do Ibovespa. O Ibovespa teve uma volatilidade de 26%, Tesouro IPCA 22,25%. Se eu for pegar Itaú, 32%, Petrobras 47% e Vale 3, 40,32%. Porém, se eu fosse pegar aqui, por exemplo, o CDI, 0,18% de volatilidade, né? Então veja que mesmo alguns títulos sendo bem voláteis, ainda assim eles não são tão voláteis quanto as ações, por isso o risco ele tende a ser menor. Não só o risco de quebra, né, como também o risco aqui de mercado, ok? Agora o imposto, né? O imposto ajustado é bom ou é ruim? Depende, tá? Você tem uma tabela regressiva onde você paga de 22,5%, depois 20%, depois 17,5%, depois 15%. Aí você chega no mesmo imposto de ação. Qual que é o problema? O problema é que você investe num título, aí ele vence. Aí você paga imposto. Aí você investe em outro. Aí ele vence. Paga imposto, você investe em outro. Então você sempre vai antecipando o seu imposto. Isso daí vai ter um efeito nocivo ao seu capital, tá bom? Então, por isso que, olha só nesse gráfico que interessante, eu investi 2 anos, venceu, paguei imposto, eu vou investir menos dinheiro.
dinheiro. Então não tenho mais o rendimento sobre o imposto que eu paguei. Se eu tivesse o meu imposto acumulado, o meu imposto ia ficar rendendo juros para mim. Por isso, o imposto é ok, né? Não é tão horrível assim, mas não é tão bom quanto o imposto em ações ou até em fundo imobiliário. E aí a gente vem para outra classe, que é a classe de ativos internacionais. Em ativos internacionais, o certo seria olhar para um índice global, como o ACWI, né? O All Countries World Index. Mas eu peguei o S&P aqui, que acho que é uma boa proxy para a gente que está no Brasil, né? É basicamente investimento em todas as ações, as 500 maiores empresas, né, negociadas ali no S&P 500. E vamos falar do risco. Qual que é o risco? Então, olha só, a volatilidade do S&P foi maior do que o Ibovespa. Então, em tese, é mais arriscado, né, mais volátil investir no S&P. Foi de 114%, enquanto o Ibovespa foi de 93%. Então, o retorno, o risco, né, realmente ele é mais alto. Porém, temos também empresas um pouco mais inquebráveis nos Estados Unidos do que o histórico aqui do Brasil. Quando a gente fala do retorno, olha só, nos últimos 10 anos o S&P rendeu 236%. Então, R$10 viraram 2.300, R$100 viraram 23.000, R$1.000 viraram 232 mil reais. Ou seja, o retorno foi em média de 12,9%. 12,9% ao ano, nos últimos 10 anos foi praticamente o dobro do Ibovespa e do IFIX, sem considerar o dólar, né? Porque o dólar ele ainda teria um efeito onde esse valor teria sido muito maior, já que o real tem se desvalorizado bastante ao longo do tempo. No longo prazo, só para vocês olharem para uma curiosidade, $1 investido em ações americanas teria se tornado 54 milhões de dólares em 2021. Claro que isso aqui é utópico, porque eu estaria considerando um investimento desde 1802. Olha o que é a beleza de você ter dados antigos no mercado estruturado. Então, stocks, as ações, teriam rendido mais do que bonds, né, que serão títulos, bills, ouro, e o CPI aqui, que seria basicamente a inflação, né? Então é muito diferente. Quando a gente fala de investir em S&P, a gente basicamente tem duas formas. Uma é comprar BDR e uma é investir lá fora direto. Sobre imposto, assim, você teria duas formas de olhar para isso, se você investisse via B10 ou se você investisse lá fora. Eu vou dizer, para resumir e não entrar no detalhe, não é tão vantajoso assim, você tem algumas complexidades de imposto. Então simplesmente vou considerar que não é tão simples ou melhor do que você fazer isso por aqui. Especialmente se você investir via BDR, onde 30%, né, do seu dividendo, né, é retido na fonte através de imposto. Então vamos olhar agora lado a lado, tá? Ações, real estate, renda fixa e ativos internacionais. Ações, risco controlado? Não. Retorno adequado? Sim. Imposto ajustado? Sim. Ações, então, 2 pontos aqui. Real estate, mais ou menos, meio ponto. Retorno adequado? Sim. Imposto ajustado? Sim. 2,5 pontos. Renda fixa? Sim. Retorno adequado? Mais ou menos. Imposto ajustado? Meio e meio. Então eu vou dizer 2 pontos. Ativos internacionais? Meio, 1 ponto e 0 pontos. Então 1,5 ponto. Tá? O que a gente vê aqui, né? Por essas informações e esses critérios, né? E parece que real estate é uma boa pedida para os próximos anos, não como alguém que está te dizendo que vai subir, vai cair, uma recomendação, mas me parece o seguinte, poxa, é legal você ter na carteira real estate, ok? Se o Thiago Nigro tivesse que colocar só em alguma coisa aqui, cara, muito em dúvida do que eu faria com o meu dinheiro. Onde vocês colocariam se tivesse que escolher só um? Ações, real estate, renda fixa ou ativos internacionais? Todo o seu patrimônio. Hã? Ativos internacionais? E você, Bruno? Renda fixa? Caraca, e você? Não, real estate. Real estate. Dividendos para sempre. Dividendos para sempre. Caraca. Cara, sabe uma coisa que eu vejo? A gente perde muito tempo com umas perguntas utópicas, né? Tipo, onde você colocaria todo o seu dinheiro? Tipo, a gente não precisa. Então eu não vou dar o gostinho pra galera de saber onde eu colocaria meu dinheiro. Por quê? Porque eu nunca faria isso. Eu colocaria meu dinheiro um pouquinho em cada um, que é como invisto na Arca, né? Eu teria um pouco em ações, um pouco em real estate, um pouco em renda fixa, um pouco em ativos internacionais. É como eu venho investindo publicamente há bons anos já. Vocês acompanham no rumo ao bilhão. Se tem alguém aqui do rumo ao bilhão, deixa nos comentários, tá? Então, o que eu faria aqui? Primeiro é legal você ter essa clareza. Depois, eu alocaria uma parte em cada classe de ativos, como eu já faço na Arca. Agora, se no seu caso você não quiser você montar, né, a sua própria Arca, e que acho que nem é tão complexo assim, você também pode aproveitar um fundo, né, de previdência que a gestora Grão abriu. Vou deixar o link aqui na descrição. Você pode investir numa previdência privada que basicamente se inspira na metodologia da Arca e já faz isso para você, tá bom? Vou deixar o link aqui na bio e eu também tenho um vídeo onde eu aplico o meu dinheiro na Arca.
Vou deixar aqui se você quiser assistir eu aplicando, eu botando meu dinheiro lá e etc, tá bom? Agora é isso, tá? Então qual é o melhor investimento para R$100? Nenhum dos 4. O melhor investimento é você diversificar, colocar um pouquinho em cada um, porque no final das contas vai trabalhar, ganha dinheiro, gasta o suficiente para você ter sempre uma sobra de capital, investe isso, multiplica através da Arca, curte com a sua família, desfruta da vida, agrega valor para os outros e seja feliz, meu. Os investimentos vão te potencializar tudo isso, tá bom? Então não adianta você querer, cara, fazer uma loucura, colocar toda a sua grana, é tudo em Bitcoin. Porque, cara, pode ser que não seja isso para os próximos 10 anos. É tudo em real estate, pode ser que não seja isso. E aí? Imagina que você pode ganhar muito mais ou você pode correr o risco de se dar muito mal. A vida, né, é uma só, a nossa trajetória é muito importante. Então diversifique, se proteja e cuide dos seus ativos por longos anos e décadas, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.